Oi, meninos do 7º ano. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam passando aí de maneira muito tranquila por esse período de isolamento social. Hoje eu quero trazer para vocês a correção das atividades que eu tinha pedido para vocês fazerem há umas 2 semanas atrás já, desde daquela primeira semana que a gente entrou em isolamento social, que eram atividades do caderno de atividades suplementares. É esse aqui que eu coloquei aqui na fotinha para vocês verem. Então, vai lá agora, pega seu caderno de atividades suplementares, vamos corrigir as atividades. Vocês sabem que são muitos exercícios. Então, eu não consigo corrigir assim com vocês explicando um por um. O que eu fiz? Eu selecionei alguns que eu achei que poderiam ser mais difíceis de fazer, para a gente poder comentar aqui. Só que se o exercício que você queria, eu não falei aqui, em anexo aqui nessa aula, você vai conseguir ver os gabaritos desse caderno de atividades suplementares. Então, eu vou colocar para vocês o gabarito do capítulo 1 e o gabarito do capítulo 2. E aí você vai poder conferir o gabarito e ver se você acertou, ver quais você acertou. E se tiver alguma questão que você está com dúvida, me manda mensagem via SAS Conecta que eu ajudo vocês a fazerem. Certinho? Vamos lá? Primeiro capítulo, quero começar com vocês comentando a questão 5. Vamos lá então. A jihad, traduzida em geral como guerra santa, significa literalmente o esforço a ser cumprido para percorrer o caminho de Deus e remete mais precisamente a uma luta contra os infiéis. Uma definição típica dos doutores da lei islâmica é a seguinte: o combate de um muçulmano contra um infiel com o qual não tenha nenhum pacto. São excluídas as religiões de livro, como judaísmo e cristianismo, desde que sejam fiéis ao pacto, para exaltar a palavra do Deus Altíssimo. Perguntinha: a jihad não é um dos 5 pilares do islamismo, que eu sei que você sabe quais são, porque estavam lá na prova, pelo menos um deles. Embora seja uma noção importante para a concepção religiosa muçulmana. Explica o que é jihad. A jihad, eu sei que eu comentei isso bem devagarzinho com vocês. A jihad é um esforço para a evangelização dos povos. É o esforço que os muçulmanos fazem para tentar evangelizar os povos. E esse esforço, ele pode acabar gerando conflitos, ou seja, dependendo da pessoa ali, pode acabar gerando conflitos, pode acabar tendo resistência. E esse conflito, ele pode sim ser empregado, ele pode sim ser efetivo, ser verdadeiro, e as pessoas que participarem ali desse conflito, elas vão receber uma recompensa por aquilo que fizeram para o islamismo na Terra. Só que vão receber essa recompensa quando elas morrerem. Essa recompensa vai ser a salvação, a eternidade. Então, é isso, assim, a jihad é importante, apesar de não ser um dos 5 pilares, e é esse esforço para a evangelização dos povos. 6. A Arábia Saudita, de maioria sunita, é rival tradicional do Irã, a grande potência xiita do Oriente Médio, que monitora com grande interesse as minorias xiitas em outros países. De acordo com o trecho, a disputa no interior do islamismo entre xiitas e sunitas permanece até os dias atuais. Explique a origem dessa disputa. Qual foi essa origem? No momento em que Maomé morreu, ele não deixou claro qual deveria ser o seu sucessor, a pessoa que seria responsável ali por toda a religião, enfim, e tudo mais. E aí acabou tendo uma divisão entre os grupos de seguidores de Maomé. Alguns, chamados xiitas, acreditavam que deveria ser o seu sucessor deveria ser alguém do seu sangue, alguém da sua família. Já os sunitas acreditavam que, como Maomé não tinha deixado isso claro, podia ser simplesmente alguém que conhecesse de verdade os princípios do islamismo. E até hoje essa divisão, ela existe, certinho? Vamos lá, questão número 7. Durante a primeira metade do período islâmico, o Iraque continuou a ser o principal centro de ensinamento religioso judaico. Então, mesmo durante o islamismo, eles ensinavam o judaísmo, que é outra religião. Em suas 2 grandes academias atuavam os sábios vistos como guardiões da longa tradição oral da religião judaica, aos quais os judeus de todo o mundo enviavam perguntas sobre questões de tradição. De acordo com o texto, é possível afirmar a existência de tolerância religiosa no islamismo? Sim ou não? Nesse caso, sim, porque então, mesmo no período islâmico,
o Iraque continuou a ser um lugar que contemplava o ensinamento de outra religião. Isso significa, sim, que nesse momento específico houve tolerância religiosa, certinho? Então vamos lá para a questão número 9. Vamos lá, leia comigo. O conhecimento e a erudição sempre foram valorizados pela sociedade muçulmana. Agora os bazares de livros e lojas especializados se tornavam um laço habitual do modo de vida urbana dos islamitas. O patrocínio da elite e os autores e livros logo levou da elite a autores e livros logo levou à criação de grandes bibliotecas. Aponte um elemento de intercâmbio econômico que criou condições para a disseminação de bibliotecas nas regiões islâmicas durante a expansão da religião. E esse elemento é a criação do papel. O papel tornou mais fácil fazer vários livros e distribuir esses livros. Então, a criação do papel, graças à técnica chinesa, proporcionou aí essa disseminação e a disseminação de bibliotecas, certinho? Vamos lá agora para o segundo capítulo, ok? Do segundo capítulo, quero começar corrigindo com vocês a questão de número 2. Então, abre aí na questão de número 2. Vamos lá. O povo de crentes disse facilmente para caracterizar a atitude religiosa da Europa feudal. Nada será mais justo se isso significar que toda concepção do mundo, da qual estivesse excluído o sobrenatural, era profundamente impenetrável para os espíritos daquele tempo, e que mais concisamente a imagem que eles tinham dos destinos do homem e do universo inscrevia-se quase unanimemente no desenho traçado pela teologia. Vamos lá. O texto retoma a força da religião na formação da mentalidade europeia no período medieval. De acordo com seus conhecimentos, indique dois aspectos da influência religiosa da Igreja na organização da vida cotidiana da população desse período na Europa. Então, a igreja ela influenciava de várias formas, e aqui a gente pode citar pelo menos duas. A educação, a igreja influenciava na educação e na formação dessas pessoas, nas profissões, no que elas deveriam e poderiam estudar, e também influenciava no trabalho, na forma como essas pessoas iriam ver e também na forma como essas pessoas iriam querer e enxergar o trabalho. Questão número 4, vamos lá. A gravura ao lado, que aqui nesse momento está apresentada embaixo, apresenta uma encenação teatral durante o período medieval. Identifique as personagens na parte superior do quadro e apresente uma característica da arte nesse período. Você precisa saber primeiro que o teatro, em alguns momentos da história, especialmente durante o feudalismo, ele foi proibido porque ele era considerado algo muito rude, muito sem sentido. Mas a igreja, ela começou a olhar para o teatro e pensar, poxa, e se eu pegar esse tipo de arte e fazer com que ele me ajude a evangelizar as pessoas? Então a igreja se apropria do teatro e usa o teatro, ele usa os atores para tentar evangelizar. Então aqui a gente tem possivelmente um teatro, aqui tá dando para ver algumas pessoas assistindo, e esses aqui deveriam ser atores fazendo uma apresentação que tem um significado religioso. Dá para ver que esse carinha aqui, por exemplo, está se vestindo como um religioso. Certinho? 5. Vamos lá então. Mas o que foram as cruzadas? Simplificadamente, podemos dizer que foram expedições militares empreendidas contra os inimigos da cristandade e por isso legitimadas pela Igreja, que concedia aos seus participantes privilégios espirituais e materiais. Esse trecho mostra como a Igreja tornou legítima as cruzadas, justificando e estimulando a participação nesse movimento religioso e militar. De acordo com seus conhecimentos, apresente duas medidas da Igreja Católica que estimulavam a participação nas cruzadas. Podemos falar duas então. Primeira medida, a igreja prometeu a salvação para as pessoas que participassem ali das cruzadas. Ah, mas a igreja podia fazer isso? Podia. E eles prometeram a salvação. E a segunda coisa que a igreja prometeu para quem participasse das cruzadas era o perdão pelos pecados. A igreja podia perdoar pecado? Também podia. Então ela prometeu ali essas duas coisas para quem participasse das cruzadas, ok? Questão 9. A cidade medieval, que se afirma entre os séculos X e XIII, no seio de um dos mais encorpados movimentos de urbanização que a Europa conheceu, suscita três questões essenciais.
de onde vem e o que ela é. Uma vez que ela não é nem a simples continuidade, nem o ressurgimento do fenômeno urbano antigo, quais são as origens desse fenômeno novo e original? Dito de outro modo, considerando o processo de renascimento urbano no período medieval europeu, explique como as cidades surgiram. E aí aqui o que você precisa falar para mim é que as cidades elas surgiram de várias formas diferentes. Eu não posso dizer para você, a cidade surgiu ao redor das feiras. Não, mas ela também surgiu ao redor das feiras, a cidade também surgiu ao redor dos burgos, a cidade também surgiu em lugares onde a igreja era uma instituição muito central, onde a gente tinha igrejas muito importantes, e aí começou a ter a aglomeração de pessoas ali ao redor. Então, eu não tenho só uma explicação para o surgimento da cidade, eu tenho várias, e é isso que você precisa falar. Dizer que a cidade surgiu através de várias explicações, que ela tem várias origens, e que cada cidade ali na Europa, nesse momento, teve uma origem específica. Certinho? Deus abençoe vocês. Se ficou alguma questão que vocês ainda querem que corrija, me fala que a gente corrige. Tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem. Deus abençoe e dê uma semana tranquila para vocês em nome de Jesus.